Bom dia, igreja. Bom dia a você que tem acompanhado o nosso Face, o nosso devocional aqui, a nossa live. Mais uma vez estamos aqui reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é grande e, portanto, a nossa alegria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus que possa trazer consolo, conforto, encorajamento, edificar a sua alma, para que possamos então conhecer mais do Senhor Jesus. Ok, então vamos lá. A passagem que hoje nós iremos meditar é um versículo, se encontra em Filipenses, capítulo 4, verso 19. E a carta de Filipenses é uma carta, é uma epístola, né? Que ela tem um lugar cativo no meu coração. E às vezes nós incorremos nessa fala de termos alguma passagem da Escritura, algum livro que fale mais ao seu coração. Toda a Escritura é preciosa, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para diversas funções. Mas existem passagens, especialmente que tocam o nosso coração, que ficam acondicionadas em uma parte do nosso coração diferente das outras. E no Novo Testamento, uma das cartas que mais tocam o meu coração é Filipenses. Filipenses ela é uma epístola ela cheia de alegria, de encorajamento em meio a circunstâncias adversas. Você se lembra? Paulo estava domiciliado, preso em prisioneiro de Roma, em uma casa que ele aluga e está acorrentado talvez a um ou dois soldados romanos. Então, ele escreve a sua carta domiciliado, algo familiar um pouco para a gente, né? Talvez a diferença é que nós não estejamos acorrentados a um soldado, mas a grande questão é que Paulo também estava domiciliado. O pastor Sacha nos lembrou desse paralelo. Paulo então expressa nessa carta livremente a sua afeição por aquela igreja em Filipos, que era uma colônia romana. Em vista então do seu testemunho e apoio, aquela igreja faz então uma doação muito generosa para este apóstolo, tão generosa que alguns estudiosos acreditam que a oferta que a igreja de Filipos deu a Paulo foi suficiente para pagar 2 anos de aluguel. Para mim, a carta de Filipenses também ela tem um tom muito profundo, porque no capítulo 1 já, Paulo vê Cristo como o sentido da vida, como a sua própria vida. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2, Cristo é a verdadeira exemplo e modelo de humildade, de humilhação. No capítulo 3, ele apresenta como aquele que transformará nosso corpo humilde para que seja conforme o seu corpo glorificado. E no capítulo 4, ele é a fonte do poder de Paulo sobre as circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso então passar por um momento de pandemia, por uma crise mundial, experimentando paz e alegria. Por quê? Porque tudo posso naquele que é Cristo. E é Ele que infunde força em mim. Ele que me fortalece. Em primeiro lugar, então, eu quero que você vá ao capítulo 4, verso 19, que é o versículo da nossa meditação de hoje pela manhã. E diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E a primeira a termo que nos chama a atenção aqui é esse pronome possessivo meu. E o meu Deus. Novamente aqui Paulo quer expressar que ele tem um relacionamento pessoal com Deus. E aqui então nós vemos que essa é a fonte da alegria e da paz de Paulo em circunstâncias adversas. Paulo entendia
que Jesus Cristo o havia chamado. E esse chamado é um chamado individual. Você se lembra em Atos capítulo 9, quando Jesus Cristo se apresenta a ele. Todos viram o clarão, todos caíram, aqueles que estavam junto de Paulo, caíram quando viram o clarão. Mas somente Paulo entendia o que Jesus estava tentando, comunicando a ele. Paulo, por que me persegues? E ali é o momento então da conversão de Paulo. Somente Paulo entendia o Senhor, porque quando o Senhor nos chama, é algo individual. Então Paulo cresce nessa experiência, nesse relacionamento pessoal com Deus. Nós vemos isso ao longo de toda a Escritura, o Deus de Abraão. Nós vemos isso quando Elias era cuidado por corvos, porque Deus, o Deus de Elias, cuidava dele. Irmãos, que coisa preciosa! Quando nós lembramos da história de Elias, aquele profeta que teve um ministério tão difícil debaixo do reinado do rei Acabe e de Jezabel, a nação de Israel corrompida pela idolatria. Ele então faz uma profecia que por 3 anos e meio não vai chover. E ele então sai e vai viver em um lugar ermo, distante, remoto, e ele era alimentado por corvos, com pão e carne. Deus usa o improvável para suprir as nossas necessidades. Então esse relacionamento, também quando nós olhamos para Davi, o Senhor é o meu pastor. A impressão que nós temos é que alguém pergunta para Davi, Davi, responde uma pergunta para mim. Quem é Deus? Quem é Jeová para você? Então ele começa a discorrer. Jeová? Jeová é o meu pastor. E nada me faltará. Davi havia experimentado Deus em uma profundidade tão intensa que ele sabia que ele jamais seria abandonado por Deus. Esse relacionamento é algo precioso. Quando Jesus, no Novo Testamento, vemos ele chamando cada discípulo, é algo individual. Ele se apresentou a Pedro, segue-me. Ele se apresentou a João, segue-me. Ele se apresentou a Levi, segue-me. Ele chega para um Zaqueu e fala, Zaqueu, desce daí, porque convém que eu esteja em sua casa. O chamado de Jesus é individual. E nesse relacionamento, então, pessoal, nós experimentamos algo tremendo. Paulo estava experimentando e queria que os filipenses também experimentassem que esse Deus que nunca o abandonou, esse Deus que em meio a circunstâncias tão terríveis como naufrágios, ele ficou à deriva no mar um dia e uma noite, ele foi picado por cobra, ele recebeu açoites, uma quarentena menos um, ou seja, 39. E naquela cidade onde ele funda essa igreja de Filipos, ele fica preso e à meia-noite ele e Silas estão louvando a esse Deus. Paulo deseja então compartilhar com os filipenses que esse Deus que tem sido fiel para ele, e quem tem experimentado a fidelidade de Deus, jamais pode duvidar dela. Meu irmão, você tem experimentado a fidelidade de Deus em níveis muito interessantes e profundos. Num momento como este, é irracional e não traz honra a Deus quando passa pela nossa mente de que Deus poderia deixar de ser fiel para conosco. Então Paulo está comunicando esse meu Deus, esse Deus que tem me acompanhado, que em momento algum falhou comigo, em todos os momentos em que eu experimentei sofrimento, aflição, perseguição, agressão física. Esse Deus, como foi fiel a mim, como tem me sustentado, tem suprido as minhas necessidades, ele também suprirá a sua necessidade. Então Paulo nos lembra a sua própria experiência com os cuidados pessoais de Deus para com a sua vida.
O suprimento de Deus, então, está de acordo com as suas riquezas. Ele prossegue. E o meu Deus, esse Deus pessoal, segundo a sua riqueza. Veja só. Então, o suprimento de Deus estará disponível de acordo com a medida das nossas necessidades. Então, veja como Paulo, ao longo de suas epístolas, descreve a riqueza de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo especifica então a natureza das riquezas de Deus como as da sua bondade, tolerância e longanimidade. Isso você vê em Romanos capítulo 2, versículo 4. Paulo também discorre que as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Romanos 11:33. As outras epístolas, as epístolas da prisão, Colossenses, Efésios, apresentam Deus em Cristo Jesus, as riquezas gloriosas deste mistério, que é Cristo, para que possuam toda a riqueza do entendimento completo, a fim de conhecer o mistério de Deus, ou seja, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. As riquezas da graça de Deus que ele derramou sobre nós. Veja então, Paulo está desejoso de que os filipenses possam entender que Deus ele supre tanto riquezas materiais, ou necessidades, perdão. Deus supre necessidades materiais e necessidades espirituais. Ele está comunicando para o seu primeiro leitor e para nós, e ao longo de toda a história da igreja, que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades, seja ela material, seja ela espiritual. Todas essas referências às riquezas ilimitadas e gloriosas de Deus, então fornecem a base para entender a confiança de Paulo de que Deus cumprirá a promessa de suprir todas as suas, as minhas, as nossas necessidades. Não com algo mesquinho, mas com provisão abundante, condizente com a riqueza ilimitada de Deus. Meus irmãos, isso deve ser algo que venha trazer conforto, esperança ao seu coração. Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades em meio a uma pandemia. Suprir necessidades também tem um aspecto espiritual. Bom, eu gostaria de sugerir aqui para vocês alguns aspectos. No sofrimento atual em face da oposição. Nós vemos aqui em Filipenses capítulo 1 que Paulo estava sofrendo oposição. Então Deus suprirá ricamente o que é necessário. Firmeza, alegria e encorajamento. Ele irá nos fornecer alegria e encorajamento quando somos sujeitos a algum tipo de oposição. Em sua necessidade de avançar na fé. Capítulo 1, verso 25, capítulo 2, versos 1 a 4, capítulo 4, 2 e 3. Deus suprirá ricamente a graça e a humildade necessárias para isso. Talvez hoje você não esteja experimentando uma necessidade material, mas você tem tido uma atitude de murmuração. Você tem declarado para Deus com a sua murmuração que o plano de Deus não é bom para você, que se você estivesse no lugar de Deus, seus planos seriam outros. Paulo diz que essa murmuração pecaminosa, Deus é suficiente para transformar isso em contentamento e alegria. No verso 14 ele diz, não andeis, não murmureis. Não murmureis. E com relação à ansiedade pecaminosa, não andeis ansiosos. Ao invés, então, de você experimentar uma ansiedade pecaminosa, você adora o Senhor. Não andeis ansiosos de
coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Então você ora, você suplica, você adora. E essa ansiedade pecaminosa irá passar. E quando então você experimentar isso, dessa fidelidade de Deus, no fato de que Deus não falha com você, você irá experimentar o Deus da paz. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A terceira parte que eu quero ressaltar aqui com vocês, que esse Deus, segundo a sua riqueza em glória, isso é algo interessante. Deus, ele não possui um banco onde as suas riquezas estão acumuladas e ele então vai transferir para a nossa conta. Nem mesmo é alguém que possui investimentos no setor imobiliário. As riquezas de Deus estão na glória, transcendendo absolutamente, superando infinitamente toda a riqueza humana e terrena. As riquezas de Deus na glória só podem ser totalmente recebidas na glória no dia de Cristo, quando Cristo irá então transformar os nossos corpos humilhados, manchados pelo pecado, em um corpo semelhante ao seu, glorificado. Tudo isso, você cristão, você que está unido a Cristo, tem essa verdade e essa certeza. Agora, quem é o meio pelo qual essas coisas se tornam então uma realidade? Conforme Paulo nos diz, em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus é o que fornece a competência daqueles que receberão a provisão de Deus. Você só pode experimentar tudo isso que nós falamos aqui, esse abundante suprimento da parte de Deus, se você primeiro for unido a Cristo. Se você primeiro está em união com o Senhor Jesus. E essa união só se torna possível quando você se arrepende dos seus pecados, deposita sua confiança no Senhor e você declara que agora Ele é o Senhor na sua vida, é Rei em seu coração. Então, quando você está unido a Cristo, você então se torna coparticipante de tudo isso que Ele tem disponível para nós. Meus irmãos, nós estamos aprendendo mais do Senhor Jesus, enquanto nós atravessamos o deserto da aflição. E o desejo do nosso coração como pastores é que cada ovelha possa crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Que você possa experimentar o sustento do Senhor. O Salmo 111, verso 5 diz: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus nos sustenta, não porque nós somos nobres, mas apesar de nós. Ele nos sustenta por amor ao seu nome. Ele nos sustenta porque Ele é fiel e Ele não falha. Ele nos sustenta quando o pecado tenta nos assediar, nos levar a um estado de murmuração, um estado de ira, porque os nossos planos foram alterados, as nossas férias foram alteradas, tudo aquilo que nós havíamos planejado no início do ano, ou até mesmo antes do início desse ano, foram colocadas de cabeça para baixo. Mesmo que o pecado tente assediar você a ter uma atitude de murmuração, uma atitude de ira contra Deus, em Cristo Jesus e por meio da tua palavra e pelo poder do Espírito, nós encontramos a solução, que é adorar o Senhor. E então ser removido essa murmuração pecaminosa. A ansiedade ela é resolvida quando nós então levamos ao trono da graça e colocamos diante do Senhor os nossos pedidos e suplicamos a Ele para que Ele nos visite com poder, removendo essa ansiedade e colocando em nosso coração uma confiança no Senhor.
que você possa crescer enquanto nós nos esforçamos para trazer a palavra do Senhor, que você possa crescer no seu relacionamento com Deus. Assim como Paulo dizia, o meu Deus, que você venha crescer em intimidade, nesse relacionamento pessoal com o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos que essas verdades eternas encontradas na Tua palavra, elas possam preencher o nosso coração, Deus. Preenchendo no sentido de que nós cremos que o Senhor é fiel. Nós cremos que o Senhor não falha. Que aquele que guarda, que vigia Israel, não dorme. Que possamos, ó Pai, desfrutar dessas verdades. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar de um relacionamento pessoal com o Senhor, ao ponto de chamarmos o meu Deus, aquele que se entregou por mim, que morreu em meu lugar. Que possamos, ó Deus, passar por esse vale da sombra da morte, amando o Senhor, glorificando o Senhor e sendo um difusor do Evangelho, para que outras pessoas venham a conhecer o Deus da paz, o Deus da alegria. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos. Hoje à noite teremos a palavra pastoral com o pastor Edson, às 19h30. Não se atrase. E que Deus abençoe seu dia e que o Espírito Santo possa visitar vocês com poder e alegria. Amém? Deus abençoe. Até mais.